Olá pessoal, nós estamos de volta hoje com mais um programa e nós estamos aqui hoje para falar sobre a chave de Davi. E eu quero ler com você, para começar nosso programa de hoje, eu já quero ler com você um texto da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 22, o verso de número 22 também, que diz o seguinte: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Esse texto do livro do profeta Isaías, o Senhor também fala sobre ele lá no livro de Apocalipse, né? Mas nós queremos falar hoje especificamente sobre a chave de Davi. Para a gente poder entender qual é a chave de Davi, nós precisamos entender como é que foi a vida de Davi. E a vida de Davi, quando você vai estudar a história de Davi, né, quando você vai ler a palavra de Deus, você vai observar que a vida de Davi ela foi assim caracterizada pelo louvor e a adoração. Isso era o que marcava a vida de Davi. Né, você sabe que Davi escreveu muitos salmos e a sua vida era marcada por ação de graças e adoração. Ele era um homem que tinha no seu coração gratidão. E aí, para a gente poder entender que chave era essa, eu preciso fazer essa observação. Como que era a vida de Davi? A vida de Davi era uma vida cheia de gratidão. O que caracterizava a vida dele era a adoração e a ação de graças. Você vai ver que quando ele estava ali, quando você vai ler a história, né, quando ele ia ali cuidar, pastorear as ovelhas do seu pai, quando ele deixava ali as ovelhas no pasto ali que estava sob suas vistas, ele pegava, as ovelhas estavam ali no cantinho ali, sob sua vista pastando, o que ele fazia? Ele pegava sua harpa e começava a tocar, começava ali a adorar o Senhor. Então, em todo o tempo, havia no coração de Davi gratidão e ação de graças. Isso era o que caracterizou a vida desse homem tão extraordinário que a Bíblia chegou a chamar de homem segundo o coração de Deus, né? E aí, assim, a nossa diferença para Davi é que nós, ao invés de nós louvarmos em todo o tempo, nós mais reclamamos, né? A grande maioria de nós, não vou aqui generalizar, né? Existem também hoje muitas pessoas que têm ali, que têm um coração grato, que sabem ali oferecer ações de graça a Deus, mas a verdade é que é um número pequeno de pessoas que fazem isso. A grande maioria de nós, dos cristãos, eles mais reclamam do que agradecem, eles mais murmuram do que expressam ali gratidão ao Senhor. E aí eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre, para a gente poder entender melhor, né, como usar a chave de Davi, eu queria falar para você um pouquinho sobre a reclamação. A gente tem o hábito de estar sempre reclamando. Qualquer coisinha, quando você vê, você já está ali reclamando, você está murmurando, você está ali descontente com a situação e aí então você reclama. A reclamação ela é uma coisa própria da natureza caída, da nossa antiga natureza, da nossa velha natureza caída. Mas a Bíblia diz que hoje nós somos nova criatura. Então, se eu sou nova criatura, eu preciso me desfazer das atitudes, das ações daquela velha natureza caída. E eu preciso agora ter atitudes da minha nova natureza, que condiz com o meu novo padrão de vida, que é o padrão da vida de Cristo. Porque agora eu vivo em Cristo, que agora nós vivemos no Senhor, é uma nova vida em Cristo. E como disse o apóstolo Paulo, agora não deve ser mais nós que vivemos, mas Ele que deve viver através de nós. É isso que caracteriza a nossa nova vida em Cristo. Então, se eu sou nova criatura, eu tenho que viver de acordo com o novo padrão da vida em Cristo. E esse novo padrão da vida, essa nova natureza, ela vem com essa característica, com a característica da gratidão, do louvor, da adoração e não da murmuração, da reclamação. Mas você percebe que é muito comum você ver as pessoas reclamarem, até mesmo na igreja, você vê irmãos ali sempre reclamando de alguma coisa, de alguma situação. E quando a gente fala de louvor, as pessoas hoje elas olham para o louvor só como aquele período do culto em que a gente chega ali no prédio da igreja e a gente tira ali um período do culto para o louvor. E aí quando eu faço aquilo ali, eu digo que eu sou alguém que louva o Senhor. Mas a verdade é que louvar o Senhor não está relacionado só com o seu momento de culto ali, quando você está no prédio da igreja. Nós devemos, uma vez que somos
nova criatura em Cristo, temos a nova natureza, ou seja, a natureza de Cristo, nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo. Né? Como o salmista mesmo escreveu, como o próprio Davi escreveu, louvar o Senhor em todo o tempo. É uma necessidade. E quando nós olhamos para o nosso comportamento de reclamação, de murmuração, aí a gente vê que ainda está ali reinando em nós o quê? A nossa velha natureza caída. Né? Ao invés de ser a nova natureza, é a velha que ainda está ali reinando. E aí nós devemos nos lembrar que, na verdade, a murmuração, a reclamação, ela é a maior expressão da justiça própria, do merecimento próprio. Quando é que eu reclamo? É quando eu acho que eu merecia algo melhor. Quando eu acho que o que eu tenho não é bom o suficiente. E aí, então, eu acho que eu merecia algo melhor. E aí eu reclamo por aquilo que eu tenho. Mas se eu tenho no meu coração gratidão, se eu entendo, se eu sou uma pessoa que já me libertei da justiça própria, do merecimento próprio, e eu agora tenho no meu coração gratidão, eu entendo que eu não mereço nada, que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, e Ele me deu por graça, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque nem eu, nem você e nem ninguém nesse mundo merecíamos nada. A Bíblia diz, muito pelo contrário, que o que nós merecíamos era o quê? Era a condenação. Nós estávamos o quê? Destituídos da glória de Deus, nós não merecíamos nada. E aí então vem Jesus e nos compra de volta para o Senhor e nos dá ali a redenção eterna e nos faz agora filhos da luz e nos dá agora o direito de usufruir de tudo aquilo que era dele, somente dele o Senhor Jesus. E aí agora nós somos herdeiros de tudo aquilo que era do Senhor. Mas ainda assim, a gente acha que merecemos mais. E aí então, quando nós temos essa mentalidade, quando nós nos deixamos conduzir por esse espírito da justiça própria, do merecimento próprio, nos tornamos o quê? Murmuradores, né? Pessoas ali que estão maldizentes, que estão sempre reclamando, e é tão ruim você ficar perto de alguém que é maldizente, é tão ruim você ficar perto de alguém que está sempre reclamando, está sempre murmurando, é tão negativo, é tão assim, você fica ali perto da pessoa 2 minutos, você sai dali descontente, triste. É muito ruim ficar perto de quem está sempre reclamando, murmurando. Mas quando você está perto de alguém que essa pessoa tem no seu coração gratidão, ela louva o Senhor em todo o tempo. Ela está sempre ali tendo uma reação de gratidão, esboçando ali agradecimento a Deus, gratidão. Então essa pessoa é uma pessoa que está usando a chave de Davi. A chave de Davi aqui é o louvor. Quando nós olhamos para a história de Davi, quando nós vamos estudar a história de Davi, toda a vida de Davi, nós entendemos que a chave da qual o Senhor estava falando aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 22, era a chave de Davi aqui, é a chave do louvor. Como é que nós podemos entender que a chave de Davi aqui é a chave do louvor? A chave que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Né? Foi isso que o Senhor disse lá no livro de Apocalipse. Por que nós entendemos que a chave de Davi era a chave do louvor? Porque o Davi, ele descobriu a chave mesmo, né? Não tem outro nome para dar. Ele descobriu essa chave, que quando ele estava cercado pelos inimigos, ou mesmo quando ele estava num momento difícil, numa situação crítica, da qual ele não tinha condições de sair, ele sabia que ele não tinha como subsistir aquela situação, ele não tinha como sair de tal situação, então o que ele fazia? Ele louvava o Senhor. E quando ele louvava o Senhor, uma porta grande lhe era aberta nos céus. E o Senhor tirava ele daquela situação. E o Senhor resolvia. Ou mesmo quando ele era atacado pelos inimigos, quando reis se vinham contra ele e os seus inimigos ali se aproximavam, o que Davi fazia? Ele louvava. E quando ele louvava, então uma porta estava aberta diante dele. E assim vinha o livramento, e assim vinham as vitórias, e assim vinham as provisões para a vida dele. Então, a chave de Davi era a chave do louvor, a chave da adoração, a chave da gratidão. Pega essa chave para você, meu irmão. O Senhor já te entregou ela. Deus já te deu. Ele já deu para você a chave de Davi mediante Cristo. Você tem ela agora, usa ela. Ao invés de reclamar, agradeça. Ao invés de murmurar, bendiga o Senhor.
Porque fazendo assim, você terá céus abertos sobre você. Fazendo assim, a provisão do Senhor virá sobre a tua vida e você não mais estará em apuros, ou seja, não permanecerá em apuros, porque quando você estiver em dificuldade, e ao invés de murmurar, de reclamar, você adorar, você terá imediatamente o socorro do Senhor. A reclamação, quando você reclama, o que é reclamar? Reclamar é clamar duas vezes. A palavra reclamar significa clamar duas vezes. Então, quando você reclama, você está pedindo por aquela situação duas vezes. É por isso que os murmuradores, as pessoas que reclamam, elas tendem a ficar sempre naquela situação. Por quê? Porque cada vez que você reclama, você vivencia aquilo ali de novo. Reclamar é clamar duas vezes. Então, eu estou reclamando, eu vou viver de novo. Quando eu reclamo de novo, eu vivo de novo. Quando eu reclamo de novo, eu vivo de novo. Então, você vai ficar ali repetindo aquele ciclo até você parar de reclamar. Porque é isso que significa reclamação. Então, ao invés de nós reclamarmos, pega a chave de Davi. Louve. Seja grato pelo que Deus te deu. Seja grato pela vida. Seja grato pela família. Seja grato pelo que você tem, pelo trabalho, pela casa que você mora, pela comida que você come, pela roupa que você veste, pelo emprego que você tem. Seja grato pela igreja onde você congrega. Seja grato pelas pessoas que estão em sua volta. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Use a chave de Davi. E lembre-se que muito antes do inimigo roubar a sua bênção, ele rouba a sua alegria. Mas antes dele roubar a sua alegria, ele rouba o seu louvor. Ele cala a sua boca, ele cala a sua canção, o seu louvor de gratidão. Você pode observar, ultimamente nós vimos muitas pessoas sofrendo de ataque de depressão, de crises de ansiedade, né? Principalmente agora nesse período de pandemia. As pessoas estão muito oprimidas, né? Muita gente com depressão, muita gente com crise de ansiedade. Quando você vai observar a vida dessa pessoa, quando ela chega no estado de ter uma crise de ansiedade, você vai perceber que ela já parou de louvar o Senhor faz tempo. Quando ela vem entrar em um estado depressivo, uma crise de depressão, você vai observar que ela já parou de adorar e louvar o Senhor faz tempo. Ela já perdeu a alegria. O inimigo já roubou ali o louvor. Já tirou dos lábios dela o louvor de gratidão. Já fez com que os seus olhos fossem fechados para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, para que ela não veja e não tenha gratidão, para que ela veja só a dificuldade e não veja a provisão, o cuidado, o zelo, o amor. Então, antes do inimigo roubar a sua bênção, ele rouba a sua alegria. Antes dele roubar a sua alegria, ele rouba o seu louvor. Então não deixe o diabo calar a sua boca, não deixe ele roubar, ele tirar de você a chave de Davi. Não deixe ele roubar o seu louvor. Adore o Senhor, cante, exalte o Senhor em todo o tempo. Não importa quão difícil seja a sua situação, experimente louvar o Senhor em meio da luta e você verá o que vai acontecer. Essa é a palavra que eu queria deixar para você neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa a cada dia te ensinar a usar a chave de Davi. E com essa chave, que é a chave do louvor, da gratidão, você terá certamente céus abertos sobre você. Você caminhará sobre os céus abertos. Você terá portas continuamente abertas diante de você. Não importa qual seja a sua necessidade. O Senhor lhe abrirá a porta de acordo com a sua necessidade. A provisão virá de acordo com o que você usar a chave do louvor e da gratidão. Seja grato e usufrua do melhor de Deus para a sua vida. O que Ele tem para você é muito mais, além do que você pede e do que você pensa. Porque Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. É isso que Ele quer fazer por você, tão somente seja grato. Deus abençoe, um grande abraço a todos e até a próxima.